Olá, olá, boa tarde. Quero agradecer o convite do Coletivo Pink, junto com a Américas Oncologia, em estar hoje à tarde com vocês para a gente falar um pouco sobre câncer de mama. Eu sou Lilian Lerner, sou médica oncologista, sou do Grupo Américas, sou uma das coordenadoras do Grupo de Mama e também sou pesquisadora do Instituto COI, Instituto Américas atualmente. E desenvolvemos projetos de pesquisa, tanto em câncer de mama como em outros tumores. E hoje vamos falar um pouco sobre os mitos e verdades do câncer de mama. Vamos começar, vamos passar alguns slides para a apresentação. O que então que a gente fala tanto sobre câncer de mama? No próximo slide, pode passar o próximo? Nós estamos em outubro, né? Nesse mês que a gente fala muito sobre o câncer de mama. Esse movimento, ele acontece mundialmente e começou na década de 90 nos Estados Unidos, através de uma corrida que teve, com a chamada Corrida da Cura, e isso tomou uma proporção mundial e começamos então a desenvolver, né, campanhas de combate ao câncer, né, e conscientização do câncer de mama. Próximo slide. Para a gente pensar um pouco sobre o câncer, é muito importante a gente entender o que é. É um conjunto de centenas de doenças, né, diferentes, que nós temos uma célula que se prolifera de forma anormal e que tem a capacidade de sair da sua origem e ir para outro local. Essa disseminação, ela acontece por via linfática e por via vascular. No próximo slide, a gente vê o que a gente chama de metástase, que eu já venho mostrar. Eu estou tendo aqui uma dificuldade na passagem dos slides, estou tendo a ajuda da equipe aqui. Então, nesse slide a gente vê o desenvolvimento de uma célula anormal. Né? Então, eu tenho ali uma célula sadia, essa célula ela se multiplica de forma exponencial e, por algum motivo, ela sofre uma modificação, e essa modificação se transforma, né, nessa célula tumoral e ela tem um crescimento muito rápido. E ela pode crescer ali localmente e, como eu falei, ela pode disseminar. No próximo slide, a gente vê o que a gente chama de metástase. É quando essa célula que está ali, inicialmente na mama, ela cai na corrente sanguínea e ela vai para outro local. Então, no caso aqui, a gente vê um comprometimento pulmonar. Se eu for lá e biopsiar essa célula, esse nódulo pulmonar, eu vou ver que a célula que está ali, ela é idêntica ao da mama, mostrando assim essa disseminação, né? Então, o câncer, ele tem essa capacidade. Lá a gente vê e o câncer de mama, pode passar o próximo? O câncer de mama, ele é o tumor incidente na população feminina, ou seja, é o tumor mais comum. 30% dos tumores femininos são os de mama. A estimativa do INCA para o biênio 2020-2022 é que mais de 66 mil casos sejam diagnosticados. Então, a gente precisa pensar em prevenir e diagnóstico precoce. No próximo slide, nós vemos que o câncer de mama é a principal causa de morte dentro dos tumores femininos. Então, se diagnosticado precocemente, a gente reduz drasticamente essa incidência. Próximo, por favor. Pode passar o próximo. Isso. Estão me ouvindo bem?
Então, falando sobre fato da passando tem várias perguntas próximas. Agora durante, é uma causa de câncer? Por que eu trouxe essa tarde na mídia? Isso é uma news. Isso é uma fake news. O desenho não é de câncer. Mesmo que são inflamatória, que faz. Tá dando retorno. Faz uma foliculite. Isso não é causa de tumor. Né? A ingestão de açúcar também não pode passar ao próximo, também não é uma causa de câncer. Isso é bem. Acho que é bem. Vocês estão me ouvindo? Acho que tá tudo ok, né? Tá. Então, a ingestão de açúcar, ela não é uma causa de câncer, tá? Isso tem aí divulgado na internet, especialistas falando, não é. A gente sabe que todas as células, elas precisam de açúcar para viver. Se hoje a gente está vivo, né? Se a gente tem nossas células aqui vivendo, nosso organismo, é porque a gente precisa de açúcar. Então, usaram essa informação para trazer essa fake news. Então, isso é uma mentira. O açúcar não causa câncer. Próximo, por favor. Uso de silicone. Você tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama? Próximo. Isso daí é uma média verdade, né? O silicone teve um tipo de tumor específico chamado linfoma anaplásico, que foi descoberto sendo proveniente de um tecido específico de um material de silicone. Diagnosticado, esse material já foi retirado, não existe mais produzido por esse material. As pessoas que haviam colocado esse silicone já foram avisadas e recomendado a retirada. Então, é super raro e isso foi diagnosticado e tratado. E o silicone, então, que a gente usa na nossa prática, não é fator de risco, tanto que nós indicamos para os pacientes que sofrem uma cirurgia e que tem indicação de reconstrução, é recomendado, é indicado a reconstrução com silicone. Próximo, por favor. Pois é, minha internet acho que não está muito legal. Essas são as facilidades de eu estar no trabalho, conversando com vocês, mas em contrapartida a gente está com essa dificuldade em acesso. Eu peço desculpa. Mas então, pensando um pouco sobre fatores de risco, né, a gente já tem comprovação que a obesidade ela está relacionada a mais câncer. Então, fatores de risco Então, falando sobre sedentarismo também, a gente sabe que o sedentarismo, a falta de atividade física, ela se torna um fator de risco. O uso de bebida alcoólica, exposição à radiação, então pessoas que antes dos 36 anos, na sua juventude, teve exposição à radiação, ela tem um aumento de risco de desenvolver o câncer. Exposição hormonal, isso é muito contraditório, né? Não é uma contraindicação absoluta, não é um risco absoluto, mas nós sabemos que em pacientes que têm histórico familiar, que têm um risco maior, a gente deve evitar a reposição hormonal e, quando indicada, ela deve ser feita com o seu médico, sendo acompanhado rotineiramente com uma equipe, fazendo exames de forma regular. Então, o histórico de câncer de mama também tem que ser avaliado e acompanhado de perto.
Pacientes que têm mutação genética com o gene BRCA1, BRCA2, a gente sabe que são fatores de risco para desenvolver um novo tumor. No próximo slide, a gente também vê outros fatores como a menarca precoce, pacientes que ficaram menstruados dos 12 anos e a menopausia após os 50 anos, 55 anos, pacientes que não tiveram filho ou que engravidaram depois dos 30 anos e o tabagismo. Próximo, por favor. Então, quando a gente pensa em sintomas, no próximo slide nós vamos ver aqui imagens, né, de alterações que pode ser a manifestação do câncer. Nódulo, uma irregularidade, uma retração da pele, uma alteração na coloração, na textura. O mamilo, ele tem uma alteração, ele pode ficar repuxado, ele pode inverter, ou seja, entrar para dentro da mama, saída de secreção. E no próximo slide nós vemos exatamente as fotos dessas alterações. Então, eu tenho no canto superior, a foto superior, uma pele muito hiperemiada, muito vermelha, né? Que isso é uma manifestação do câncer inflamatório. Na foto de baixo nós temos assim essa entradinha da pele, né? Que é o que? É a retração, o nódulo que está ali dentro, ele puxa a pele e aí você vê essa irregularidade na sua mama. No próximo, eu tenho no canto inferior, né, uma pele bem irregular, chama de pele casca de laranja, no qual eu tenho uma pele grossa, hiperemiada, ou seja, vermelha, bem irregular. O mamilo, se vocês observarem bem, eu tenho uma feridinha nele. No canto superior, eu tenho um mamilo invertido, ou seja, o mamilo, ele entrou. Tem mulheres que têm essa alteração, que têm essa característica. Mas as mulheres que têm um mamilo para fora, um mamilo plano, que ele entra, isso é porque algo está repuxando. Então, isso também é um sintoma. Próximo, por favor. Então, como prevenir, né? Se eu falei que a obesidade, o sedentarismo, o etilismo, tabagismo são fatores de risco, como eu penso em prevenir? Mudando meus hábitos de vida, tendo atividade física de forma regular, manutenção do meu peso ideal, uma alimentação saudável, cessar etilismo, cessar tabagismo. A amamentação, ela é protetora. Nos casos onde eu tenho um risco maior, evito a exposição de terapias hormonais ou fazer isso de forma indiscriminada, sem um acompanhamento, sem o seu ginecologista ali no seu dia a dia, e ter consultas médicas de rotina e exames de forma periódica. Assim, eu penso numa prevenção e no diagnóstico precoce. Próximo, por favor. Então, o autoexame, ele é suficiente para o diagnóstico de câncer de mama? Não. Isso é uma fake news. Hoje, a gente não fala mais de autoexame. Hoje nós falamos de autoconhecimento. Aquele autoexame que tinha recomendação de fazer sempre no mesmo dia do mês, após a menstruação, ou na mulher que já estava na menopausa, escolher um dia fixo, fazer movimentos horário, depois anti-horário, formas, né, de examinar. Isso hoje a gente sabe que não é o mais recomendado, porque nós levávamos, né, uma responsabilidade para a pessoa que não tem a técnica e ela achava que estava tudo bem, não procura o médico. Então, isso hoje não é mais o recomendado. Esse exame, ele tem que ser feito por uma equipe, né, seja ginecologista, enfermeiro, que vai cuidar das suas mamas, né, de forma rotineira nas suas consultas, e você se conhecer. Eu sei que o meu mamilo, ele é para fora. Então, se ele entrou, eu tenho que procurar um médico. Eu não tenho nenhuma alteração na pele. Ah, agora ficou vermelho. Então, eu tenho que procurar um médico. Então, hoje, o importante é se conhecer. E em qualquer alteração, você procurar um médico. Próximo. Então, a radiação da mamografia, ela aumenta a chance de câncer? Isso também é uma fake news. A radiação, ela é muito pequena
e feito de forma anual, ou nos casos selecionados que têm a indicação de fazer semestral, ela não aumenta a chance de desenvolver o câncer. Próximo, por favor. A mamografia, ela deve ser realizada anualmente após os 40 anos? Sim, isso é uma verdade. Próximo, por favor. A recomendação é que seja feita a partir dos 40 anos. Então, importante pensar que quem procura, ou seja, que faz o seu acompanhamento, que segue, você tem o achado da doença inicial e assim você aumenta a chance de ficar curada. No próximo slide, a gente vê a recomendação do exame da mamografia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a recomendação que a gente segue, tá? Que está recomendado que a partir dos 40 anos a gente faça uma mamografia anual e em casos de uma mama mais densa ou que tenha alguma alteração, é recomendado complementar com uma ultrassom de mama. Em algumas populações e alguns achados, também recomendamos a associação com a ressonância magnética. Próximo. Então, a mamografia, ela pode ser feita em quem usa prótese mamária? Sim, ela pode ser feita. Então, a não realização é uma fake news, né? Eu acabei fazendo a pergunta de forma contrária. Então, a gente pode sim fazer mamografia em pacientes, em pessoas que têm silicone, não obscurece a imagem, não tem problema de mover a prótese ou ter a questão da ruptura, isso é raríssimo, tá? E provavelmente se isso aconteceu é porque já tinha ali uma alteração. Então, a mamografia ela é super segura para quem tem prótese mamária. Próximo. E aí, como é feito esse diagnóstico? Então, eu faço uma mamografia e aí eu tenho achados suspeitos. Nós temos ali as categorias do exame de imagem, que é a categoria que vai de 1 a 5, né? Então, quando eu tenho uma categoria 4 e uma categoria 5, a recomendação é prosseguir a investigação, que no caso é a biópsia. O exame que confirma o diagnóstico é a biópsia, que ela pode ser feita através de agulha, ou geralmente o que a gente usa é a core, né, ou a mamotomia, que são agulhas mais grossas, no qual a gente coloca no tumor e é retirado um fragmento e que vai para análise, que é a análise patológica, e assim avaliado se é câncer ou não. Então, para o diagnóstico é fundamental a biópsia. Próximo. Então, em relação ao tipo, como eu falei, o câncer de mama, ele não é uma única doença, são várias. Nós temos várias características e temos vários tipos de câncer. E o mais comum é o tipo luminal, ou seja, que depende do hormônio feminino. Isso sim é uma verdade, né? O tumor luminal é o mais comum. Pode passar o próximo. Mais um. E aqui nós temos os subtipos. Então, quando a gente tem aí uma biópsia, nós pegamos esse material e mandamos para análise. Fazemos um exame chamado imunistoquímica. Esse exame ele vai me dar características desse tumor. Se ele é receptor hormonal positivo, que são os tumores luminais, que eu acabei de dizer que são os mais comuns, ele está presente em 65% a 75% dos casos. Nós temos o tumor HER2 positivo, que pode ser receptor hormonal positivo ou negativo. Nós temos mais ou menos uns 20 a 25% desses tumores. E o mais incomum, né, é o triplo negativo, que está presente em 15%, no qual eu tenho o receptor hormonal negativo e o HER2 negativo. Próximo. E aí a gente baseia o tratamento de acordo com tamanho do tumor, comprometimento axilar e essas características. E aí o tratamento, ele tem mais ou menos um tripé, que é cirurgia, radioterapia e medicamentos. A cirurgia, ela pode ser a mastectomia,
que é a retirada completa do tecido mamário, a cirurgia conservadora, na qual eu vou tirar um fragmento, ou seja, um segmento da mama, onde está o tumor. Eu tenho que tirar ele com margens seguras, ou seja, com um pedaço de tecido sem o câncer. E eu faço também avaliação linfonodal, que no passado a gente fazia esvaziamento axilar para todas as pacientes e hoje nós conseguimos, através de técnicas modernas, avaliar o primeiro tumor, o primeiro linfonodo, que é o que a gente chama de avaliação do linfonodo sentinela. Se ele está comprometido, a gente faz o esvaziamento, ou seja, tira mais linfonodos. Se ele está negativo, nós encerramos a cirurgia e a gente não precisa tirar mais linfonodos axilares, não levando assim a morbidade, né, a sequela da retirada desses linfonodos. A radioterapia, ela é um tratamento local que complementa a cirurgia, e medicamentoso nós temos quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo e imunoterapia, que isso vai ser baseado de acordo com o tipo, né, daquela imuno que eu falei. Então, assim, quimioterapia, ela é indicada para qualquer tipo de tumor, que vai depender exatamente do momento em que a gente descobre a doença. Tem doenças que, diagnosticada muito inicialmente, que não vai precisar, né, da quimioterapia. A hormonioterapia, ela está indicada para tumores com receptor hormonal positivo. A terapia-alvo, ela está recomendada para pacientes com HER2 positivo. E a imunoterapia a gente indica para alguns tipos de tumores. Hoje, aprovado para câncer de mama, está os tumores triplo negativo, com determinadas características que nós indicamos. E aí ela vai fazer com que seu sistema imunológico, essa medicação atua no seu sistema para combater o tumor. Próximo, por favor. Então, a cirurgia, ela deve ser sempre a retirada da mama toda? Não, isso é uma fake news. Nós podemos sim fazer uma cirurgia conservadora que, junto com a radioterapia, eu trago um resultado tão positivo quanto a mastectomia. Próximo. Pensando em prevenção, tem a indicação de fazer mastectomia bilateral? Eu descobri um tumor na mama direita amplo. É recomendado retirar a mama esquerda? Não, isso é uma fake news. Assim, a gente só indica a mastectomia bilateral quando eu tenho diagnóstico de uma mutação genética. E como forma preventiva para uma paciente, para a população geral, isso não é recomendado. Próximo. A quimioterapia nem sempre ela é indicada em tratamento no câncer inicial, isso sim é verdade. Então, tem pacientes que eu descubro a doença tão no início que eu não vou precisar de quimioterapia. Então, esse é o nosso objetivo. Próximo. Pacientes com câncer de mama metastático, ou seja, com doença avançada, ela não tem perspectiva de tratamento? Isso é uma mentira, isso é um fake news. Hoje em dia nós temos vários tratamentos para paciente metastático. Estamos cada vez descobrindo mais drogas e ações com o objetivo de aumentar a sobrevida desse paciente e dando de vida. Próximo. Então, pensando em tratamento, a gente usa algumas terminologias como tratamento neoadjuvante. O que é isso? É aquele tratamento que acontece antes da cirurgia. Tratamento adjuvante, aquele tratamento que acontece após a cirurgia, ou seja, complementar. E tratamento paliativo é quando eu tenho uma doença metastática, que eu não tenho cura, mas que eu tenho um tratamento para, como eu acabei de dizer, trazer de vida, sobrevida e né, uma progressão, uma piora da doença. Próximo. Câncer em homem, né? Eles também podem ter câncer de mama. Isso é uma verdade, né? Para cada 100 mulheres, um homem vai ter câncer de mama. Então, é raro na população masculina, mas ele pode acontecer, está presente em 1%. Para o homem, é indicado rastreio com mamografia, ultrassom, como é feito para mulheres?
Não, porque o homem ele não tem um volume grande de mama. Então, qualquer alteração que ele identifica, a gente pode já procurar o médico para poder rastrear. Então, não tem por que rastrear com exames de imagem, mas o homem ele também tem que ficar atento ao corpo dele. Próximo. Eu acho importante a gente frisar a importância de uma equipe multidisciplinar. O oncologista ele não está sozinho nesse tratamento, né, nesse diagnóstico. Nós precisamos de cirurgiões, que são os mastologistas, que estão com a gente nesse diagnóstico e nesse acompanhamento. Nutricionista, pensando aí nessa questão de uma qualidade, de uma alimentação muito importante, não só para uma prevenção, mas também durante o tratamento. Psicólogo para tratar as pacientes entender, né, todo esse processo. Equipe nos casos de pacientes paliativos, a gente tem uma equipe com cuidados integrados, no qual eu tenho psicólogo, nutricionista, um médico paliativista para nos dar todo esse apoio e esse acompanhamento, fisioterapia. Então, toda essa equipe, né, farmácia, toda essa equipe é muito importante estar com a gente nesse acompanhamento. Deixo agora aberto para perguntas. Eu acho que a conexão atrapalhou um pouco, mas assim, estou aberta, espero que tenham conseguido, né, ouvir, né, toda essa apresentação. E no próximo slide vocês têm o meu contato também, que a gente vai agora abrir para perguntas, mas vocês também ficam à vontade de entrar em contato comigo. Se tiver alguma pergunta, não sei como isso vai ser passado para mim. Denis, você está comigo? O tumor filoide ele é um tipo, né, de tumor. Ele tem característica, tem tumor filoide benigno e o tumor filoide maligno, tá? Então, pensando em câncer, a gente considera o tumor filoide maligno, que ele tem uma característica mais parecida como os sarcomas. Casos, nós complementamos com radioterapia. A gente avalia, né, a indicação de acordo com o tumor o tamanho do tumor desse tumor, tá? Acho que a Amanda tá tentando falar comigo, só que, Amanda, eu tô falando aqui do celular, que eu tive um problema no computador. Então, se você puder comunicar com o Denis, eu acho que é um bom caminho para a gente poder se falar. Então, espero ter esclarecido sobre o tumor filoide, né? Que então nós temos esses dois tipos de tumores, o benigno, o filoide benigno e o maligno, e que o tratamento é a cirurgia e, em alguns casos, nós complementamos com radioterapia. Eu coloquei ali sobre uma equipe multidisciplinar, uma coisa que nós temos aqui na clínica e que é muito legal, nós temos o nosso grupo de mama e temos semanalmente nossas discussões de casos. Então, assim, quando a gente tem tumores, tipos diferentes, nós levamos sempre para a discussão do nosso tumor board. Então, essa equipe, essas discussões são bem importantes. Mais alguma pergunta? Oi? Só essa? Então tá. Agradeço a todos. Mais uma vez peço desculpa pela minha conexão. Espero que tenha sido proveitoso, né? Esse momento aqui conosco. E estou à disposição para caso depois alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, estou à disposição. Obrigada. Mais uma vez eu também agradeço o Coletivo Pink pela oportunidade e o Américas Oncologia.